Gente, personalidade de hoje não tá na casa do convidado. Hoje a gente está aqui nos bastidores da Rede Record, aqui no Rio de Janeiro, para entrevistar um ator aqui da casa. Ele é produtor e diretor, Pedro Nercessian. Vamos ver onde é que ele tá? O Pedro iniciou a sua carreira aos 13 anos de idade, montou seu primeiro espetáculo teatral aos 16. Aos 23 anos, o Pedro estava abrindo sua produtora, Sagaz Produções. Ele participou de novelas, séries, filmes e hoje ele está aqui para contar um pouquinho disso tudo pra gente. Então, com 16 eu fazia teatro sempre e um caminho natural. Quando era pequeno, quando era criança, isso eu nem conto como carreira porque eu não conto. Eu fazia muito comercial. Uhum. Meu pai era produtor de comercial e aí acabava que me botava porque era mais fácil, porque não tinha O pior de você botar uma criança no comercial, você tem um pai enchendo a paciência do produtor. E meu pai era o produtor, botava o filho dele porque ninguém enchia a paciência dele. E a gente fez, eu e os meus irmãos, a gente fez muito comercial e a gente tinha essa ligação com a TV quando era pequeno. Depois de um tempo, minha mãe achou melhor parar, me tirar desse meio. Fez muito bem, né? Eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu parei e depois eu voltei a fazer teatro. E quando eu voltei a fazer teatro, por um acaso eu encontrei uma produtora de elenco, a Frida, lá da Globo, que era amiga do meu pai, tinha trabalhado com ele. Eu estava saindo do curso de teatro. E aí a gente se encontrou na saída, no shopping. E ela falou, olha, poxa, seu filho já está fazendo teatro, pô, leva ele lá para fazer um cadastro na Globo e tal. Eu falei, ah, beleza. Eu fui e fiz, aí fiquei fazendo uma série de testes, até isso dos 16 aos 18. Até que o primeiro teste que eu passei foi Malhação. E foi também onde eu aprendi a fazer televisão, né? Gravando todo dia. Foi a minha escola, assim, durante um ano. Já era ator, mas aprendi a fazer televisão lá. E quais as pessoas, assim, ou a pessoa que te inspirou como profissional? Poxa, é difícil. É uma pergunta mais difícil. Eu sempre deixo ela em branco quando é resposta escrita. Tem muita gente, né? Muita gente. Principalmente as pessoas que você vai encontrando no caminho. As pessoas que você admira de perto. Tem as pessoas que você admira de longe, que você olha e gosta, e tem as pessoas que você admira de perto. Tem aquelas pessoas que todo mundo diz que admira e quando você conhece você entende por quê, tipo a Fernanda Montenegro. É óbvio que eu fiz um seriado com ela e Paulo José. Olha só que coisa louca do destino, né? Então quando eu vi eu estava fazendo uma cena com os dois, assim, é o sonho de qualquer um. Como que foi trabalhar com o Oswaldo? Como que foi essa experiência? Pô, eu já tinha trabalhado com o Oswaldo no teatro, a gente fez Léo e Bia no teatro em 2006. Era uma peça? Era uma peça. E aí depois eu fazia um personagem que chamava Encrenca, que no filme foi feito... Não, mentira, Encrenca eu fiz no filme. Eu fazia um personagem que se chamava Brook. E aí ele me ligou depois de 2 anos, falou... E a ideia sempre foi ser um filme, a gente fez a peça antes. Aí ele falou, vamos fazer o filme. Falei, beleza, mas você vai fazer Encrenca. Que era um personagem feminino, quem tinha feito tinha sido a Stephanie Brito no teatro. Eu falei, mas como assim encrenca? Eu sou homem. Aí ele falou, não, eu mudei o personagem e agora é um homem para você fazer. Eu falei, pô, beleza. E fiz, e era tudo muito novo. O Oswaldo estreando no cinema como diretor. Fez um filme todo fechado, todo em um estúdio só, que era uma história, era um grupo de teatro contando uma história que eles tinham vivido. Com uma estética muito diferente, muito arrojada. E um elenco incrível, né? A Paloma Duarte fazia também, que é uma grande referência para mim. E aí ninguém sabia no que ia dar. Ninguém sabia se ia ficar bom, se ia ficar ruim. E a gente só queria fazer o filme. E ninguém sabia se as pessoas iam gostar, se elas não iam gostar, se a crítica ia gostar. E no final deu tudo muito certo. Tipo, a crítica adorou, ninguém falou mal. O que é muito difícil, né? Que a crítica lida muito com o gosto do crítico. E era um filme muito diferente. E eles adoraram. O público gostou muito, até hoje, muita gente. É um filme alternativo que não está em grande circulação, não passa em TV aberta, passa no Canal Brasil e sempre tem alguém na internet falando, poxa, eu vi o filme, foi muito bacana. Também é um filme que transforma as pessoas, porque fala sobre sonhos, sobre conquista. E aí depois a gente fez Solidões também, que lançou agora há menos tempo. E eu tenho essa história aí com o Oswaldo, que eu tenho muito orgulho de trabalhar nos filmes dele. E é um cara que teve esse olhar, assim, eu acho que foi o primeiro diretor que teve esse olhar sobre o meu trabalho, que apostou mesmo, assim, sabe? Como produtor, você é o responsável pelo Chá da Alice. Quem não sabe, o Chá da Alice é uma das melhores e maiores festas aqui do Rio de Janeiro. A melhor festa daqui do Rio de Janeiro e que já está sendo conhecida a nível nacional. No mundo.
Na Índia estão sabendo. É isso que eu quero saber. Você quer levar isso adiante ou é uma festa nacional? Assim, você já até eu vou falar um pouquinho. A festa começou de uma maneira muito despretensiosa. Era o aniversário de uma ex-namorada minha com um amigo meu da escola de teatro. E eles comemoravam o aniversário junto. E a gente chamou 300 amigos e aí a festa foi tão bacana que o dono da casa de show onde a gente fez quis que a gente continuasse fazendo. Aí falou, vamos, e já tem 5 anos, a gente vai comemorar 5 anos agora. E agora já é uma coisa que faz parte da minha vida, né? É uma festa espetáculo, é uma festa temática, o tema é Alice no País das Maravilhas, por isso Chá da Alice. E a gente tem os personagens que interagem com o público, artista de circo. A gente tem um balé, sabe, 5 bailarinos que dançam, que fazem a abertura. A gente teve durante muito tempo uma cantora contratada fixa da festa. Hoje a gente tem cantoras que se apresentam. Então, assim, eu gosto muito da festa por causa disso, sabe? Foi onde eu exercitei, onde eu naturalmente comecei a aprender a fazer show. Eu já tinha dirigido teatro, mas é completamente diferente. Então, com uma festa espetáculo, você consegue extravasar a sua criatividade nesse sentido e com mais recursos do que o teatro, né? Porque a gente faz, por exemplo, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Então, são casas que você tem uma estrutura enorme. Voltando à festa, foi isso também. Foi um aniversário que acabou virando uma festa no Rio de Janeiro. E depois do Rio de Janeiro, ela acabou indo para São Paulo, para Recife, para Curitiba, Brasília, enfim, Caruaru. A gente já fez muito lugar e a gente está doido, já estamos esquematizando para a festa sair. A gente quer fazer Buenos Aires, a gente quer fazer Portugal, que já chamou a gente há muito tempo. Tem muito brasileiro lá e tem muito português querendo conhecer a festa. Você participou do reality show Aprendi Celebridades. Sim. Conta um pouco dessa experiência pra gente. Lá tinha pessoas que eram seus amigos na vida real, você fez inimizade com alguém, como que foi? Foi bem doido participar de um reality, né? Eu já imaginei que seria, achei que ia ser uma coisa divertida e um desafio, uma coisa nova, né? Eu falei, eu vou, porque também tem esse lado da produção, né? Lidava com esse lado empreendedor, que é uma coisa que eu tenho muito. E eu falei, eu vou lá, vou enfrentar esse desafio. Aventura. Foi nesse clima. E eu cheguei lá, e a maior experiência que eu tive, na verdade, o maior aprendizado, não foi em termos de produção, de negócios, de marketing, foi em termos de lidar com pessoas. E essa é a base de qualquer coisa, na televisão, no mundo dos negócios, numa empresa. Lidar com pessoas, as pessoas que fazem as empresas, as pessoas que fazem as novelas. E, nossa, isso foi uma experiência incrível. Fiz inimizades, fiz amizades. A gente lida com o ápice do ser humano. Assim. Foi uma experiência, tipo botar você numa cela, numa coisa louca. Foi uma coisa doida, muito bacana. Mas fiz grandes amigos mesmo. Assim. Isso foi o que eu ganhei além do cachê, as amizades que eu carreguei, que valem muito mais do que isso. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto muito do contato com a natureza, de ir pra cachoeira, de visitar os parques do Rio. Sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ai, lindo! O Parque do Flamengo, Parque Guinle, Vargem Pequena. Minha irmã mora aqui também. Aí que eu curto a família em Vargem Pequena. E na Zona Sul, na praia, subir o Cristo, fazer trilha, é isso que eu faço. Assim, e com a galera que eu gosto, com os amigos. Jantar, às vezes, fazer nada. Ir pra casa de alguém, fazer um macarrão e jantar e pronto. Fala pra gente, Pedro, como é que foi fazer a série Milagre de Jesus aqui na Record, né? O seu personagem é um personagem bíblico que vive um amor proibido, não é isso? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tinha acabado de sair do reality e fui convidado para fazer o personagem, era o protagonista, e aí você sempre tem essa responsabilidade de protagonista e tal. E eu já fiquei feliz por causa disso, né? Por eles terem apostado assim no meu trabalho. E era um personagem bíblico, um personagem de época, de uma época muito remota, que a gente quase não tem referência. Então o bacana foi isso, a gente veio fazer a preparação, eu ensaiei com os preparadores, já tinha toda uma referência de cenário, de figurino, já ensaiei com figurino. E até a gente chegando naquele ambiente, sabe, naquela aridez da época, foi um desafio. Isso que eu falo que eu gosto, sabe, do trabalho de ator. É você viver uma outra vida, assim, por 3 semanas eu fui uma outra pessoa, vivi há 2000 anos atrás, sabe? É uma experiência, aprendi a dançar dança judaica, são coisas que eu nunca faria se eu tivesse uma outra profissão. E o personagem era incrível, né? Ele é um tocador de harpa, um músico,
Então eu tive que aprender também a tocar uma harpa, que é uma harpa de época. Tive toda essa preparação, tive um tempo para me preparar. Não foi um tempo muito grande, mas foi um tempo que já não existe na televisão. Tinha uma história de um amor proibido entre eu e a Mari Molina, que é minha companheira de cena, que foi muito bacana. Então assim, eu gosto, ao mesmo tempo que tinha uma história de amor, tinha também uma história dele com os romanos, assim, é uma trama envolvente, sabe? É uma trama que fala sobre as histórias bíblicas, mas mesmo quem não tem muito interesse nesse assunto vai gostar de ver. Vai ver e vai se prender, porque é uma história que está na Bíblia, mas é uma história que também poderia ter acontecido com as pessoas, com qualquer um, comigo, com você. E todos os episódios de Milagres, depois eu até fiquei olhando todos com mais atenção, tem isso, sabe? São histórias que aconteceram naquele tempo, mas você vê que as histórias são as mesmas, as fraquezas do ser humano são as mesmas e o modo como a gente lida com elas também. Então, pô, foi muito rico por causa disso, assim, tanto assistir, tanto acompanhar essas histórias, como trabalho também de ator, sabe? Então vamos pro bate-bola, Pedro? Vamos bate-bola. Você fala um negócio, Isso, eu falo, você retruca com uma palavra que significa, com uma frase. Só. Gini, eu falo pra caramba, vou ter que falar uma frase rápida. Olha, é um desafio, hein? Um desafio, vai ser um desafio pra mim. Eu falo muito. Trabalho. Prazer. Família. Prazer. Cinema. Cinema, detalhe, cuidado. Qual que é a melhor parte de ser ator? Viver várias vidas, viver várias coisas, ser várias pessoas. E a pior parte? Ser várias pessoas, viver várias vidas. Fama? Uma consequência gostosa. Eu gosto da fama. Religião? Uma eterna descoberta. Um trabalho inesquecível? É que nem você escolher um filho, você escolher um trabalho inesquecível. Eu acho que Léo e Bia. Personagem que você ainda não interpretou, que você gostaria muito de interpretar? Um personagem que muita gente desdenha, muitos atores não gostam da figura do herói, do mocinho. Mas eu tenho o sonho de fazer o Romeu. Todo mundo fala, o Mercúcio é muito mais interessante, mas o Romeu, eu assumo essa coisa. Eu queria muito fazer o Romeu. E quem você levaria para uma ilha deserta? Eu não iria para uma ilha deserta. E quem tá, mas quem você deixaria lá? Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que você... Deixar na ilha. Quem eu deixaria na ilha? Não, não deixaria ninguém. Eu acho que a menina que me atendeu lá na net, é que eu tentei cancelar. Uma dica para quem quer seguir a carreira de ator? Não siga. Brincadeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou parafrasear a Fernanda Montenegro que a gente citou aqui, que é o seguinte, eu não sei se é exatamente com essas palavras que ela disse. Desiste da profissão, não vai fazer isso. Se você não aguentar, se você ficar infeliz, se você não conseguir fazer outra coisa, aí sim, aí segue a profissão. Porque é difícil. É difícil. É verdade. Pedro Nercessian por Pedro Nercessian. Um cara feliz, um cara feliz. Bacana, Pedro. Bom, Personalidades vai ficar por aqui. Foi muito bom, Pedro, a entrevista com você. Obrigado. Adorei. Espero te receber outras vezes aqui no Vamos. Personalidades, falar sobre outros projetos mais. Personalidade, com outros programas. Com certeza. E agora vocês vão ficar com uma cena do Pedro no seriado Só Garotas. Eu te amo, Pedro. Te amo muito. Ai, eu vou casar! A gente vai casar, né? A gente vai A gente vai casar. Posso tirar uma foto? Claro. Ai, cara! Põe em mim. Assim? Sexy. Concentra. Tô concentrado. Desculpa.